Se liga, galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu invisto no exterior. Pra quem não me conhece, prazer, no meu nome é Logan. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar como investir no exterior da maneira correta, porque tem muito erros básicos que muita gente comete, a maioria das pessoas. Então fique até o final, caso você já invista, pra consertar os erros que provavelmente você tá cometendo, e caso você não invista, pra você começar investindo lá fora já com o pé direito. Simbora! O erro mais comum de todos, não utilizar uma corretora no exterior. Se você está utilizando o Nubank, Banco Inter, BTG, qualquer corretora, banco brasileiro para investir no exterior, você está investindo no exterior errado. Ah, Logan, mas por quê? Porque você ainda está exposto ao risco Brasil. Um dos motivos pelos quais a gente investe no exterior é justamente para a gente ter essa proteção, por exemplo, contra o Brasil, caso aconteça alguma coisa muito absurda aqui. Para caso a gente precisa até sair do Brasil, a gente tem um dinheiro em uma outra moeda, em outro país que nada tem a ver com a gente. Se você estiver utilizando alguma corretora, banco brasileiro, para investir no exterior, o que pode acontecer? Em uma crise, o governo bloquear o câmbio. E aí você vai querer sacar os seus dólares, às vezes, numa situação de emergência, e não vai poder, vai ser barrado, porque as instituições brasileiras estão sujeitas ao governo brasileiro. E aí, o que você vai fazer nessa hora? O L. Então, pelo amor de Deus, não vai investir no exterior através de corretoras e bancos brasileiros. Invista no exterior através de uma corretora no exterior. Aí sim, o seu dinheiro vai estar totalmente no exterior e bem longe do risco Brasil. Qual corretora você recomenda, Logan? Eu recomendo e invisto, tá? Pela Interactive Brokers, a IBKR, com um símbolozinho preto e vermelho. O processo de abertura de conta é chatinho, até porque é uma plataforma gringa, então se você não manja muito de inglês, vai ter que botar para traduzir a página ali, você pode se confundir um pouco, vai precisar botar seus dados lá, algumas coisas. E também tem todo o processo de você enviar o seu dinheiro para o exterior, que eu utilizo o Remessa Online. Eu criei uma conta lá no Remessa Online, criei uma conta lá na Interactive Brokers, cadastrei a conta da IBKR. Lá no Remessa Online tem uma aba lá de corretora na gringa, alguma coisa assim, que tem suporte para essa corretora gringa. Então basta você clicar na opção que tiver lá e botar os dados da conta que você criou. Eu não vou fazer o tutorial passo a passo aqui. Se vocês quiserem aprender a abrir conta no exterior, nessa corretora, procura aí. Tem vídeo no YouTube, inclusive, ensinando também a utilizar o Remessa Online para enviar o seu dinheiro para essa corretora. Essa corretora é muito interessante, você pode investir em diversos mercados através dela. Não só lá nos Estados Unidos, mas também, por exemplo, na Europa, na Austrália, em Hong Kong, no Japão, na Singapura. Tem suporte para mais de 160 mercados globais. Quase não tem taxa, mano. A cal tá dada, mas tem gente que tem complicação, não consegue abrir conta por algum motivo, igual aconteceu com um aluno do curso aqui do canal, o JV. Caso isso também aconteça com você, eu tenho mais outras duas recomendações. Charles Schwab, não sei falar isso, e a Tasty Trade. Show! Antes de eu falar como escolher os ativos que vão compor sua carteira lá no exterior, eu preciso responder algumas coisas referentes a essa questão da corretora ainda. Logan, eu cometi o erro de investir por corretoras brasileiras. Eu, por exemplo, utilizo o Banco Inter. O que eu faço? Cara, se não for muita grana, o que eu faria? Venderia minhas posições, pegaria o dinheiro, mandaria para a corretora gringa, quando caísse o dinheiro na conta, eu investiria nos mesmos ativos. A mesma quantidade é a maneira mais simples. Agora, se você já tem um dinheiro considerável, você pode ir fazer a transferência de custódia, só que sei lá como é que faz, eu nunca fiz. Deve ser mais chatinho de fazer porque é lá no exterior. Aqui no Brasil eu sei que você pede lá pro banco fazer, manda os dados do outro banco, da outra corretora, bota os ativos que você quer transferir e dá 3 dias já tá lá na outra conta. No exterior também tem essa parada de transferência de custódia, só não sei como é que funciona, então você vai ter que procurar aí como fazer transferência de custódia entre corretoras internacionais. Aí, pra finalizar, ainda tem aquela galera que é menor de idade e quer investir no exterior. Cara, papo reto, provavelmente você nem tem dinheiro. Então por que você tá querendo inventar moda? Mas sempre tem a exceção, né? Aquele garoto de 15 anos que ganha um monte. Eu conheço um rapaz aí que com 16 anos já ganhava 8 mil por mês. Isso porque o moleque é fora da curva. Empreendeu, ganhou um dinheiro do cacete, hoje em dia tá voando. Então pra esses abençoados herdeiros ou pessoas que vieram do nada e estão ganhando muito dinheiro antes dos 18, olha, vou ser sincero, eu procurei e não achei, cara. Você tem como abrir uma conta internacional com a ajuda dos pais. Porque daí você conseguiria abrir a conta no seu nome, dada a autorização dos seus pais. Igual é, por exemplo, para quem quer investir em ações, em fundos imobiliários, faz coisas aí que tem na bolsa, precisa do broker lá, daí precisa da autorização do pai, ou da mãe, ou do responsável, legal para conseguir comprar esse tipo de ativo. Uma coisa que tem como fazer, que é certo, caso você tenha confiança no seu pai e na sua mãe, ou sei lá, alguém aí que você tenha muito confiança na família, você pode abrir no nome dessa pessoa, conversa com ela, explica a situação, e aí quando você fizer 18, você pode vender tudo e transferir esse dinheiro para sua corretora, agora em seu nome comprar os
os ativos, as mesmas posições, as mesmas quantidades. E é isso aí. Ou fazer a transferência de patrimônio de uma pessoa para outra, que eu não sei se é muito complexo, se é muito burocrático. Ah, esqueci de falar duas coisas também. Cara, BDR não é investir no exterior. Nossa, é mais burro ainda do que comprar ativos por uma corretora brasileira. Você não tá dolarizando o seu dinheiro, você não tá comprando a ação de verdade, você não tá investindo no exterior, você não tá acertando em nada, fazendo nada. Sobre ETF, cara, eu não concordo. Minha opinião, para alguns pode soar meio radical, mas para mim, se você investe em ETF, você não sabe investir. Se você soubesse investir, você não ia estar comprando ETF, você ia estar comprando os ativos individualmente. E não é um bicho de sete cabeças, vou mostrar pra vocês. Tem muita gente que tá entrando nessa onda de ETF por conta dos booms de alguns ETFs recentemente. Aí virou muita modinha ficar falando de ETF, falar que não compensa ficar escolhendo ativo, que é melhor só comprar ETF. Aí, pra que botar seu dinheiro no Brasil se você pode comprar ETF dolarizado, proteja seu patrimônio? Nunca foi tão fácil você crescer o seu patrimônio, manter o poder de compra dele, ganhar da inflação sem saber nada. É só abrir a continha e comprar esses ETFs aqui. Tá na moda isso aí ainda. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Esperem, aguardem. Em breve apareça aí descendo a lenha nessa rapaziada. Sobre como eu escolho os ativos pra compor minha carteira no exterior. Rapaziada, olha o segredo revelado. Faz suspense aí, editor. Eu faço a mesma merda que eu faço aqui, cara. Fica que eu ensino pra vocês. Rapaziadinha que está entrando na bolsa, estejam cientes que vocês estão se tornando sócios das empresas que vocês estão investindo. Ou seja, se a empresa apresentar resultados positivos, você como sócio vai se beneficiar desses resultados. Se ela tiver resultados negativos, você vai sentar junto com ela. Se a empresa nem cresce e nem piora, só fica patinando, o que vai acontecer? Sua posição nela também vai ficar patinando. Não existe milagre no mundo dos investimentos. O que eu faço aqui no Brasil? Invisto em empresas com lucros crescentes há pelo menos 10 anos. Tem ali outros critérios, mas esse é o principal. No exterior eu faço a mesma coisa. O princípio que eu ensino pra vocês aqui no canal serve pro Brasil, pra Europa, pros Estados Unidos, pra China, pro Japão. Vamos ver uns gráficos que comprovam essa tese? Aqui no canal é tudo sempre embasado. Então primeiro eu vou mostrar aqui alguns gráficos de empresas brasileiras e depois de empresas americanas, que é provavelmente onde a maioria vai estar investindo, lá nos Estados Unidos. Um exemplo de uma empresa que eu considero boa aqui no Brasil é o Itaú. Olha aí o estudo que eu fiz pra vocês. Em amarelo está o lucro do Itaú ao longo do tempo, desde 1996 até agora. E a linha preta é a cotação da ação do Itaú lá na bolsa. Perceba que, conforme o lucro foi aumentando, a cotação foi acompanhando, porque o valor da empresa vai aumentando, consequentemente o mercado corre atrás. E se o valor da empresa diminuir, o mercado também vai correr atrás disso. Veja que em dado momento o lucro deu uma quedinha. E o que aconteceu com a cotação? A cotação caiu também. Mas assim que o lucro voltou a crescer, a cotação voltou a crescer junto. E é esse tipo de empresa que a gente tem que procurar, com esse tipo de gráfico de cotação X-lucro. O lucro tem que ser crescente no longo prazo. Baita empresa o Itaú, rendeu 24% ao ano no consolidado desde 1996. Agora, eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu não considero boa, mesmo ela sendo lucrativa, no mesmo setor, o bancário, Banrisul. Por que ela apresentou um resultado tão medíocre no longo prazo de rentabilidade, mesmo sendo num setor bancário, que muita gente fala bem, e dando lucro? Porque ela não cresce. O lucro dela só fica de lado. Se a empresa não gera mais valor, ela não vai gerar mais valor no mercado. Por isso que a cotação só fica andando de lado. Então esse é um tipo de gráfico ruim, mesmo sendo uma empresa lucrativa em um setor que muita gente fala bem, que é o bancário. Agora vamos para o último exemplo. Uma empresa que, não é tão lucrativa, às vezes dá prejuízo, aí sobe o lucro, aí cai o lucro, não é algo muito constante. Tupi. Ela é uma multinacional, cara, no ramo de metalurgia. E olha aí o gráfico dela. Aí cresce um pouquinho, aí dá prejuízo. Aí cresceu, continuou de lado, subiu, desceu. Aí desce prejuízo, depois sobe um monte. E agora já tá dando prejuízo de novo. Por isso o resultado dessa empresa foi horrível no longo prazo. O último exemplo que eu vou dar aqui no Brasil. Agora, outra empresa que eu considero boa. Equatorial, rendeu 21% ao ano no consolidado em 20 anos. Até 10 anos atrás, nos últimos 10 anos, também rendeu 20% ao ano. E rapaziada, como eu falei, não se preocupem com essa rentabilidade. Caraca, mas o Buffett faz 20% ao ano. Calma, ele faz 20% ao ano em dólar. Como eu falei, aqui o risco é maior, a inflação é maior, logo a taxa nominal que você recebe por estar investindo aqui do Brasil é maior. Então a média de rentabilidade das ações aqui no Brasil é maior do que tô falando aqui de empresa boa também, né? Do que lá da gringa. De maneira nominal. De maneira real já é outros 500. Pode ser um pouco maior em algum caso, menor, tá equiparado. A tendência em economias mais desenvolvidas é estar equiparado, porque o mercado não é bobo nem nada. Qualquer spreadzinho que aparecer aí, ele vai caçar. Aí você vai ver o gráfico X lucro dela, você vê que a empresa sempre tá crescendo o lucro dela.
Por isso que a cotação tá sempre subindo, porque a cotação tá acompanhando o gráfico do lucro. Então qual que é a nossa missão? Achar empresas como essas, Itaú, Equatorial, lá na gringa. E é até mais fácil, rapaziada. Porque o mercado americano tem muito mais empresas, é muito mais consolidado, já existe há muito mais tempo. Nós temos muito mais dados. Uma empresa que eu considero boa lá nos Estados Unidos é a Bauschen. Ela produz, né, e comercializa ingredientes e produtos de vários setores, por exemplo, de nutrição, saúde, até pro setor animal também, saúde animal. E olha o gráfico de lucro-cotação dela, que perfeito. Crescente no longo prazo, a cotação acompanhando, como sempre, lindo demais. Agora, citando uma empresa que é conhecida de vocês, que tem um gráfico de lucro interessante, é a Monster. Tá aí na tela pra vocês. Gráfico de lucro crescente no longo prazo, ou seja, empresa crescendo no longo prazo, ou seja, cotação aumentando para acompanhar o valor justo da empresa. Agora, Logan, onde é que eu posso encontrar esses gráficos? Rapaziada, não tem de graça em nenhum lugar. Todos os sites que possuem esse gráfico são pagos. Eu utilizo o Fundamentei. Acho que é R$40 por mês a assinatura. Então, se você quer saber se uma empresa é ruim ou boa, você vai ter que assinar algum site desse, como eu fiz com a Fundamentei, procurar o ticker da empresa e analisar o gráfico de cotação X-lucro dela. E ver se bate com os tipos de gráficos bons que eu mostrei aqui no vídeo. Se você quiser tudo mastigadinho, aí eu vou fazer um merchan aqui do curso do canal. Lá eu ensino você a investir no Brasil e no exterior aprofundadamente. E tem meu ranking pessoal que eu fiz com base na minha estratégia, das melhores ações aqui no Brasil e das melhores estoques lá dos EUAs, que eu tô criando agora o das estoques, na verdade. Aqui do Brasil, o ranking já tá pronto. E lá do exterior, já separei todas as empresas, bonitinho, agora é só ranquear elas. Tá tudo lá mastigadinho pra você. E qualquer dúvida, tem a comunidade lá do curso. Eu tô lá com meu número pessoal, troco ideia com todo mundo, mando áudio, mando vídeo. O grupo é muito ativo, inclusive recentemente a gente marcou de jogar um Among Us aí semana passada. Foi sexta ou sábado, cara. Acho que eu tirei uma foto do momento, se tiver vai estar aparecendo na tela. Foi muito top. Então se você quer ter acesso a essas coisas e mais, porque tem mais coisas no curso, Método Paz é na descrição, no comentário fixado, vai ser um prazer poder te ensinar, beleza? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, vocês sabem que eu sou eternamente grato por isso, espero que o vídeo tenha ajudado vocês, um grande abraço e um beijo! Até o próximo vídeo.